Na aula de hoje a gente vai falar sobre a guia número, tá? Que está dentro de página inicial. Como a gente vai falar de números, eu vou mostrar alguns macetes relacionados com a numeração, tá? Se você, por exemplo, começa no Excel e digita o número 1 e você quer repetir esse número 1 por várias células, você pode simplesmente arrastar ele dessa forma aqui. Como assim arrastar? Basta você clicar na célula e vir aqui, ó, no canto inferior direito da célula, vai aparecer um maisinho e você simplesmente arrasta, tá? Também outra coisa bastante interessante, se você, vamos supor que se você quer fazer uma lista do número 1 até o número 20, por exemplo, você digita 1, 2, seleciona o 1 e o 2, vem aqui no mesmo localidade, ó, abaixo aqui no canto inferior direito, e você pode arrastar isso, tá? Até a numeração que você deseja. Se por acaso isso tiver grudado em uma tabela, ou seja, grudado com uma série de informações, quando você vir aqui, você pode arrastar normalmente, que nem eu fiz aqui, ó, tá? Mas você pode também dar dois cliques e o Excel ele vai continuar até ele perceber que a tabela terminou. Isso é bastante útil, tá? Particularmente bastante útil para a gente aqui, ok? A mesma coisa funciona quando eu trabalho com nomes, com textos, tá? Aqui, por exemplo, vamos supor que você quer preencher aquela coluninha que estava em branco aqui com a cidade de São Paulo, né? Você quer preencher, vamos imaginar que aqui estava em branco, você pode arrastar aqui até lá embaixo, ó. Opa, aqui eu soltei. Ou você pode simplesmente escrever cidade de São Paulo, vir aqui e dar dois cliques, ele também vai entender que ele tem que ir até embaixo, até o final da tabela. Por isso que a tabela tem que estar perfeitamente organizada, tá? Se tiver alguma coisa que impeça aqui a continuação da tabela, vamos supor que aqui eu tenha uma abertura, né? Eu tenho um espaço vazio e eu quero preencher toda a tabela até lá embaixo. Quando eu der dois cliques, ele vai entender que a tabela parou aqui, tá bom? Então prestem atenção quanto a isso, e as tabelas têm que estar digitadas corretamente. Isso é uma atenção que a gente tem que ter. Bom, na guia números ela é bem simples, tá? Ela te dá várias opções de formatação. Por exemplo, a opção mais comum, vamos selecionar aqui esses dados aqui, ó. A opção mais comum ela vem em formato de número com duas casas decimais, mas às vezes você digita algum texto sem casas decimais e aparece dessa forma aqui sem casas decimais, tá? Você pode aumentar o número de casas decimais, vou colocar número aqui, ó, aumentar ou diminuir a quantidade de casas decimais clicando nesses dois botões aqui, ok? Desde que você esteja na guia número, tá bom? É, a, o ícone moeda ele é feito para quando você tem dados, né, relativos ao orçamento. Então você pode usar ou a moeda e ele vai inserir aqui o formato do real, ou você pode colocar o contábil, que é a mesma coisa, a única diferença é que ele fica organizado aqui, o cifrão, né, da moeda que você está trabalhando. Tá? Vou fazer aqui a mesma coisa só para vocês perceberem a diferença, né, da moeda em relação ao contábil. Então aqui eu tenho a contábil, ó. Aqui eu tenho a moeda, muito parecido, né, mas isso aqui a sigla fica um pouco para cá. Quando você vai digitar alguma data, por exemplo, eu vou digitar dia 21 de abril de 2020, por exemplo. 21 de abril de 2020. O Excel já percebe que isso é uma data. Olha aqui que ele já colocou como data, tá? Às vezes a gente digita alguma coisa no Excel e o Excel acha que é uma data, mas não é. E aí aparece dessa formato aqui ou desse formato aqui, ó, tá? Então, os dois formatos são formatos de data, um formato de data, outro formato personalizado de data. E como que você faz para reverter isso? Basta você vir aqui e colocar, por exemplo, o número, tá? E aí ele vai falar assim, ah, então aquilo que você digitou na verdade era um número, não era uma data. Às vezes o Excel faz isso, tá? Ele é muito bom porque ele já entende muita coisa que a gente quer que ele faça, mas às vezes ele faz alguma coisa que a gente não deseja. Mas não precisa ficar preocupado, basta selecionar aquelas células que o Excel parece que bugou e modificar, tá? Ele faz muito isso com data. Você modifica data para número ou data para geral e dá certo, ok? O Excel também ele pode trabalhar com porcentagens, tá? Eu vou selecionar esses dados aqui, ó,
e vou transformar eles em porcentagem para quem quer, ó, né? Então 42% é 4.200 dividido por 100, né? Isso aqui é uma porcentagem. Você pode fazer isso, vamos supor que você tem aqui um número 1,43 e você quer que isso fique expresso em porcentagem, só que você clicar aqui em porcentagem que ele já transforma, tá? Vou colocar um número menor do que 1, né? Porque 1 é igual a 100%. 0,21, vamos transformar ele em porcentagem, vai ficar 21%. Bom, é bem útil, muita gente utiliza isso daqui. O que são esses três pontinhos, tá? Que é o separador de milhar. Pessoal, eu vou escrever o número 1000 aqui, ó. Notem como que esse número 1000 está. Agora eu vou clicar nesses três zerinhos, né? Eu falei nesses três zerinhos aqui. Ele vai separar o 1000. É mais para a sua apresentação ficar melhor, sua tabela ficar mais bem digitada, dependendo do caso, fica mais bonito, mais elegante ter esse pontinho, mas não é necessário, tá? É mais para dependendo para quem você vai apresentar o conteúdo aí, tá bom? Essa aqui é relativamente simples, eu quis mostrar alguns macetes atrelados à numeração, espero que seja útil aí para você.